Amigos do Pensar Piauí, tudo bem? Hoje nós vamos conversar com o professor Antônio José Medeiros. Como é que vai, Antônio José? Tudo em paz? Tudo em paz. Bom dia, Oscar, a você, a todo o pessoal que for lá acompanhar o vídeo nesse dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Tudo bem. Antônio José, eu quero que você, nessa nossa conversa aqui, me fale um pouco das suas origens. Há uma brincadeira no Partido dos Trabalhadores, diz que Antônio José Medeiros é da oligarquia Medeiros de União. Como é que é essa história, Antônio José? Na realidade, Oscar, eu sou um unionense teresinense, porque minha família, quando eu nasci, morava em União, e eu gosto de dizer que eu fui gerado e criado em União. Mas, de fato, a mamãe veio fazer o parto aqui no Hospital Getúlio Vargas. O médico parteiro foi o Dr. João Emílio Falcão. De forma que eu só nasci aqui, mas eu me considero unionense da gema. Eu repeti aqui porque eu queria que você fizesse referência à questão da família Medeiros. Certo. Minha família, a minha mãe é Castelo Branco, meu pai Medeiros, e a família Medeiros, desde 45, quando voltou a ter eleição direta no Brasil, elegeu os candidatos a prefeito, era quem mandava na cidade. Veio perder para a oposição em 72, quase 30 anos depois. E depois recuperou. Mas tem um fato, eu me dou bem com a minha família. Hoje, praticamente, do meu núcleo familiar, minhas irmãs, ninguém mora mais em União, mas a gente continua mantendo todos os contatos. E aos 10 anos eu fui para o seminário. E eu gosto de dizer, a partir de ir para o seminário, eu passei a ser uma pessoa mais da igreja do que da família. As ideias, a visão do mundo. E foi aí, através da doutrina social da igreja, da renovação do Concílio Vaticano II, que eu comecei a ganhar uma consciência política dessa opção preferencial pelos pobres e comecei a militar nos movimentos sociais, no movimento estudantil e depois na luta contra a ditadura, até mesmo sem ser de partido, e depois, quando surgiu o PT, no PT, uma posição de esquerda. E a família sempre respeitou isso. Eu me lembro bem que, às vezes, a mamãe se preocupava e o Zé Raimundo Medeiros, conhecido como Bona Medeiros, dizia: Tia Bibi, o caso do Antônio José é diferente, não é briga pessoal, são as ideias políticas dele. De forma que houve depois uma dissidência na família. Hoje, nós temos membros dessa família Medeiros, que sempre foi aliada aos Costa e ao Diego Monteiro, em 3 partidos, fora o PT. Mas as pessoas que dizem isso é maledicência, porque sabe que eu não misturo as coisas, nós nos tratamos com respeito, com amabilidade até, gosto de usar essa palavra, porque se trata de uma relação afetiva entre parentes, mas a gente sabe muito bem demarcar as posições em relação à política. Nós já fizemos um enfrentamento sério em 2000, quando eu fui candidato. O candidato era do PFL naquela época era o próprio Bona Medeiros. E o candidato, o outro da oposição, era o cunhado dele, o Gervásio Costa Filho. E eu era o candidato do PT. Fizemos um embate respeitoso e depois tivemos um embate, esse foi mais quente, em 2008, quando o José Barros, com todo o meu apoio, foi eleito prefeito de União contra o Gustavo Medeiros. Mas essa história aí nós vamos pegar lá na frente. Essa história aí nós vamos pegar lá na frente, tá bom? Eu ia perguntar quando é que o Medeiros, Antônio José, tinha dito assim: epa, meu caminho não é esse aqui da família tradicional, meu caminho é outro. Mas você já disse, quando você foi para o seminário. Aí eu te pergunto, então, o que te levou para o seminário e o que fez também você sair do seminário? Conte um pouco dessa vida de seminarista. Eu fui... a minha mãe sempre foi uma pessoa muito católica. Era de várias associações
redigia muito bem, tinha letra muito boa, era a secretária oficial de várias associações da igreja, Ordem Terceira de São Francisco, Apostolado da Oração, essas instituições laicas da igreja. Depois eu estudei num patronato de freiras, lá em União. Eu fiz o curso antigo primário, fiz jardim da infância, Oscar. Em 1954, eu comecei a estudar na pré-escola, quando a maioria não estudava nem no primário. E fiz no colégio de freira, e isso me deu uma formação religiosa muito marcante e despertou em mim a vocação. Claro que com 10 anos de idade é uma coisa que é muito influência, mas eu estava convencido. Quando eu entrei no seminário, o Papa era o João XXIII, que estava defendendo um ajornamento, uma atualização da Igreja, convocou o Concílio Vaticano II, que foi um momento de abertura da Igreja. A missa deixou de ser em latim, a gente não usava mais batina, nem no seminário, depois dos próprios padres, e, sobretudo, tinha essa preocupação com a promoção humana. O arcebispo de Teresina era Dom Avelar Brandão Vilela, que tinha como lema humanizar e evangelizar. Então, foi nesse clima que eu entrei no seminário e me formei, já de abertura, de preocupação mais com o lado positivo e de bondade, de amor, de caridade, do que da história de pecado, de condenação. Eu estudei 5 anos aqui, onde hoje é o edifício Paulo VI, interno, a gente saía nos finais de semana. Depois estudei 1 ano em Fortaleza, o correspondente ao primeiro científico, no Seminário da Prainha. E é interessante, as pessoas riem quando eu digo isso, porque eu saí do seminário para ser um bom padre, porque eu achava que o padre devia morar no meio dos pobres, no meio do povo. E eu fui morar ali no Barrocão e fazia um trabalho nos 3 andares e na Cidade Nova, um centro social que a diocese tinha lá. Depois eu entrei na faculdade e, a partir da vida na faculdade, fui me envolvendo em movimento estudantil, quando percebi não tinha mais essa motivação para continuar como ligado às coisas da igreja. Da igreja de ser padre. Não, a relação com a igreja sempre foi boa. Eu, até quando terminei a faculdade, depois é que eu continuo tendo um bom diálogo com a igreja. Eu me acho que lá no Evangelho diz um homem de boa vontade. Mas eu hoje não tenho mais prática religiosa. Uhum. Bom, eu queria que você contasse um pouco agora a sua militância política aí. Aí no seminário você já deu umas dicas, mas desse tempo do seminário até a criação do PT, como foi a sua atuação de militante político? Olha, no seminário nós tínhamos as chamadas academias, que era a Academia Litero-Cultural, que fazia sessões, e eu fui presidente da academia e defendi que ela se transformasse num grêmio estudantil, de forma que ela virou o grêmio chamado Imaculada Conceição. Nós nos filiamos à União Piauiense dos Estudantes Secundários, UPES, na época, que corresponde ao CECEP depois, nos anos 1963 e 64, em plena efervescência. Depois que eu saí do seminário, eu estudei no Diocesano, e lá, em 1967, com um companheiro que ainda hoje mora na Bahia, foi preso, torturado lá na Bahia, chamado Odilon Pinto, melhor dizendo. Nunes era o nosso historiador, Odilon Pinto, e nós lançamos um panfleto contra a eleição direta participativa. Foi a primeira vez que eu fui detido. A minha militância principal foi como estudante na Faculdade de Filosofia, que funcionava ali na Praça Saraiva. Nós lutávamos pela ampliação de vagas, inclusive pela implantação da Universidade Federal, da UFP, porque ela tinha sido criada em 68, mas ainda não tinha sido implantada. Só foi implantada em 1970. Nós participamos dessa luta junto com muitos professores. E por causa dessa luta contra a ditadura, eu terminei sendo preso. Na realidade, o que trouxe o primeiro motivo da prisão, fora aquela detenção lá do panfleto, é que eu fui eleito pelos estudantes, eu e o Biraci Carvalho,
que terminou no INDO, eu fui sozinho para o congresso da UNE, da União Nacional dos Estudantes, um congresso clandestino com 800 pessoas. Imagina, né, Oscar? 800 pessoas fazer um congresso clandestino. Famoso Aí eu congresso, fui preso, fiquei 15 dias lá em São Paulo, depois fomos liberados, e aqui eu ainda fui preso outras vezes, e fiquei, uma vez, 9 meses na prisão, ali onde hoje é o Centro Artesanal, que era o quartel central da polícia, chama o quartel-general da Polícia Militar do Estado, embora fosse comandada por um coronel do Exército. Na época, todas as polícias eram comandadas por coronéis do Exército para uma maneira de controle da situação. De forma que eu fui militante estudantil, nunca fui de organização de esquerda, embora a gente participasse do movimento, muito em torno das ideias do Paulo Freire, do Betinho, embora não tenha sido da Ação Popular, que era a organização política do pessoal que tinha vindo da juventude universitária católica, mas as ideias de Dom Helder, as ideias de Dom Fragoso, bispo de Crateús, que a gente chamava esquerda católica. Foi esse o clima em que eu participei, desde que saí do seminário até o final do curso da universidade. Depois eu passei pela própria igreja. Tinha um Instituto dos Jesuítas, lá do Rio de Janeiro, chamado IBRADES, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento. Eu fiz um curso de especialização sobre desenvolvimento e realidade brasileira. Aí foi a minha passagem, porque o meu curso aqui era de filosofia. Não tinha curso nem de pedagogia, nem de ciências sociais, nem de comunicação, que eram as 3 áreas onde eu poderia ter entrado, talvez mais a pedagogia. Eu sempre gostei muito da educação. Mas com esse curso lá no Rio de Janeiro, foi a minha passagem para a área das ciências sociais. Tanto assim que, no final, eu fiz a seleção para o mestrado em Sociologia no IUPERJ, Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Estava muito pesada a situação, eu resolvi sair do Brasil, com medo justamente da repressão, embora não fui um exilado propriamente, porque eu não estava condenado, eu já tinha cumprido a pena. Mas eu fui para o Canadá e, em 77, eu voltei para o Piauí, e aí já estava no clima de extensão. Em 79 teve a anistia, e eu comecei a atuar. Eu comecei assessorando a CPT, a Comissão Pastoral da Terra, a partir do contato com os padres italianos lá da paróquia do Parque Piauí, com o padre Sandro Spinelli, com o padre Roberto Agostini, e a Suzana, que era uma religiosa na época, que participava da CPT. Foi através da CPT que eu me aproximei, inclusive, dos trabalhadores rurais de União, do grupo de oposição sindical com o seu Manel. E também, junto com o Ciné Santos e mais 2 outros companheiros, a gente organizou a livraria Corisco. Depois eu me separei do grupo, mas tranquilamente, foi tudo tranquilo, porque eles queriam abrir a papelaria e eu queria que fosse uma livraria só de livros e de atividades culturais. Então, com outros companheiros, abrimos a livraria Punaré, ali onde hoje é aquele estacionamento do Banco do Brasil, na Álvaro Mendes, ali no centro. E aí foi um centro realmente de aglutinação de todo o movimento que estava se formando na redemocratização, na queda da ditadura. O jornal Movimento, o jornal Opinião, primeiro Opinião, depois o jornal Movimento, tudo. José, sim. Me permita aqui, eu quero dar um pulinho um pouco mais atrás, ali em 1968. Uma vez você me disse que você, o Biraci Carvalho, José Reis Pereira, podiam ser chamados da geração de 68 de intelectuais piauienses, mas que havia tido, digamos assim, um hiato, uma separação entre vocês e outra leva de intelectuais piauienses, Roger Rego, Agadobal, Paulo Nunes, Camilo Filho, professor Santana. Eu queria que você usasse aí alguns minutinhos para falar sobre isso. Na realidade, nós tínhamos eu considero que eu já comecei a escrever, tenho muito material escrito, um livro que se chama O Elo Perdido, que é justamente
essa ligação entre a geração de 68 com a geração de 45, que tem como principais representantes o professor Santana, o que você citou, o Agerrego, o H. Dobal, o Camilo Filho, o Wilson Brandão, o Paulo Nunes, e nós tivemos uma boa convivência com, não com o OG e o H. Dobal, que já estavam morando fora, mas com esses professores na Faculdade de Filosofia. Todos eles lecionavam por um salário simbólico, porque eles tinham outros empregos federais, e a faculdade era católica, ainda não era da universidade, era particular. Uhum. E a gente tinha uma convivência muito boa com esses professores. A gente promovia palestras, a gente conversava bastante. Eu era vice-presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia, o Biracê era o presidente, o Zé Reis tinha sido presidente. E a gente só estudava de noite, porque era uma faculdade com pessoas que trabalhavam, etc. Eu era da minoria que era só estudante. E a gente ficava fazendo reunião na hora do intervalo, que a aula era até 10 horas. E eu me lembro bem que uma vez chegou um recado do professor Paulo Nunes para o Zé Reis. Zé Reis, o professor Paulo Nunes, que só começa a aula quando você chegar na sala de aula. Porque quem é líder estudantil tem que dar o exemplo e ser um bom estudante. Então, essa geração teve uma influência. Mas aconteceu o seguinte, o professor Santana e o professor Paulo Nunes eram os mais progressistas e eles terminaram indo para Brasília. O Petrônio teve uma fase progressista, depois é que virou a casaca para apoiar a ditadura, e no final ele ajudou, ele voltou um pouco a retomar as ideias dele quando ele foi chamado pelo Geisel e o Golbery de fazer a distensão. Isso. Dialogou com muita gente, inclusive com o Lula, quando era líder sindical na época, lá da distensão em 79 e 80, quando ele veio a falecer. Então, o professor Santana e o professor Paulo Nunes tinham muita ligação com o Petrônio. E eles foram convidados a ir trabalhar em Brasília. O professor Santana ficou na UNB e o professor Paulo Nunes ficou no Ministério da Educação e Cultura, que na época ainda era Ministério da Educação e Cultura. De forma que aí nós perdemos realmente todo o contato, mas do ponto de vista político-partidário, não houve uma continuidade. Porque o pessoal que era mais à esquerda, antes de 64, o Ribamar Lopes, que depois voltou, irmão do Luiz do Virgem, o Honorato, o Honorato foi para o Maranhão, que era o pessoal ligado ao Partido Comunista, que a gente não tinha ligação antes de 64. E eles foram-se embora. O Gesualdo, que era uma liderança estudantil de esquerda, foi se afastando, depois voltou até pela Arena, embora seja uma pessoa que eu respeito muito, porque ele sempre teve uma atitude muito correta onde esteve, o Gesualdo Cavalcante. Sim. De forma que a gente não teve convivência com essas pessoas. O Birassi tinha sido do PTB, sempre foi brisolista, porque ele já era estudante antes de 64, lá no Rio de Janeiro, e já participava do PTB. E nós sempre, depois o Zé foi mais para o PSDB, o Zé Reis, mas nós sempre mantivemos um respeito muito grande, participamos de muita ação comunista, uma amizade. O Birassi já faleceu, o Zé Reis até hoje é um amigo irmão, o Birassi era um amigo irmão, mas nós não tivemos continuidade do ponto de vista político, há um elo quebrado aí. Depois, com as diretas já, nós nos reaproximamos um pouco. Mas a esquerda do Piauí não era muito consistente antes de 64, porque tinha muito... Eram os janguistas, que seguiam o João Goulart, os brizolistas, que seguiam o Brizola, o pessoal que era mais de esquerda ideológica, e tinha o pessoal da igreja. Antônio José, sim. Já que você está falando aí dessa inconsistência da esquerda naquela época, numa entrevista concedida a mim, ano passado, você disse que quando foi preso e interrogado, entre outras coisas, você dizia: não sou comunista e não sou por convicção. Aí eu pergunto, quem é ideologicamente Antônio José Medeiros?
O Antônio José Medeiros é um socialista democrata, ou democrático, aí não sei como é o adjetivo melhor. A palavra social-democrata ficou muito, teve uma conotação que não é muito positiva no Brasil por causa do PSDB, a trajetória dele, sobretudo nos últimos 10, 15 anos, mas tem uma história ideológica. Hoje também, essa pergunta me foi feita num debate que teve aqui, que o Elton, aquelas balada literária do Elton, você é comunista? As duas pessoas que estavam no debate, inclusive uma pessoa de fora, sem vacilar, disseram sim, porque, de repente, ser comunista, no sentido que hoje da palavra, é ser de esquerda. Sim. Mas as pessoas precisam entender o que era o comunismo naquela época, quando existia a União Soviética, de partido único, de ditadura do proletariado. E eu já fui formado numa tradição da esquerda católica que não aceitava dogmatismo, de ter tinha o dogmatismo religioso, mas político, de ter uma doutrina política oficial, como virou o marxismo-leninismo, não aceitava as restrições, até perseguição, que tinha a igreja nos países comunistas na época, de forma que eu já fui formado com essa posição crítica em relação ao comunismo ortodoxo, que eu considero um socialismo autoritário. Por isso que eu dizia que eu era comunista por convicção, porque eu era contra o dogmatismo de marxismo-leninismo, era contra a ditadura do proletariado, sempre tive essas posições. No meu livro, que se chama Movimentos Sociais e Participação Política, eu tenho um artigo que eu escrevi em 71, que se chama Por um Marxismo Crítico. A rigor, desde a morte do Stalin, lá na União Soviética, começou a haver uma distensão e houve toda uma ala do marxismo que começou um diálogo com a igreja. A editora Paz e Terra representava essa linha do diálogo cristãos comunistas ou cristãos marxistas e marxistas. Ela tinha vários livros sobre esse assunto, sobre esse diálogo, e eu já tinha essa postura de uma posição crítica com relação a esse comunismo tradicional. E a alternativa é um socialismo com democracia e que envolve pluralismo partidário e que enfrenta o grande problema: como fazer o planejamento de um Estado democrático predominar mais do que o mercado. Hoje acho que não há condições históricas de nós termos isso. Nós temos na China, mas a China é uma coisa que precisa ser entendida do ponto de vista histórico e teórico. Tem ainda traços do comunismo tradicional, tem traços do socialismo, mas tem traços do capitalismo. É uma coisa híbrida, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de desenvolvimentismo, ela funciona bem. Do ponto de vista de participação política, do ponto de vista de direitos sociais, ela deixa muito a desejar. Então, eu me defino, eu quero uma sociedade. Para mim, a democracia é um valor universal. Ela independe de esquerda ou de direita. Eu acho que sempre existe uma contradição insolúvel entre capitalismo e democracia, porque o capitalismo tende a privilegiar o lucro, tende à concentração, tende à exclusão. E a democracia, que é a igualdade política, ela necessariamente tende para a igualdade social, para a igualdade econômica, de forma que esse debate está precisando ser retomado e com uma série de aspectos novos: o aspecto da ecologia, o aspecto do papel da mulher, o aspecto das questões culturais. Bem, dia 10 de fevereiro de 1980, você escreveu importante página da história política desse país. Conte o que foi e como foi isso. Como eu disse, na Livraria Punaré,
a gente era um ambiente do movimento estudantil que estava renascendo, com essa turma hoje, que está aí, o Osmar Júnior, o Merlong, o Enéas Barros, o Fonseca. O movimento estudantil estava renascendo. A parte da música, nós tínhamos aí o Geraldinho nessa época, o Aurélio, que participava também, e o pessoal de arte, e a Punaré, a Livraria Punaré, era um ponto de encontro, e a paróquia do Pau do Piauí era um ponto de encontro mais com o lado popular. Movimento contra a carestia, associação de bairros, comunidades eclesiais de base, de forma que era esse grupo. E lá tínhamos, naquela época, um debate muito grande, através, como eu me referi, de vários jornais. E aí se colocou a questão concreta da reorganização partidária. Alguns defendiam, porque naquela época achava que ainda não tinha clima para a legalização do PCB e do PCdoB. Então, o PCdoB começou a ter influência aqui através de lideranças nacionais da UNE, o Rui César, da Bahia, que hoje é do PT, o Flávio Dino era estudante nessa mesma época. Eu me lembro de participar de encontros aqui, em que o Flávio Dino era o presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Maranhão. Eu fiz análise de conjuntura com o Flávio Dino na plateia. Quando nós fomos deputados juntos lá em Brasília, ele me lembrou disso. Você não me conhecia não, mas eu já lhe conhecia desde aquele tempo. O Flávio, eu gosto muito dele. Ele sempre tem posições muito lustras, sempre foi uma liderança assim muito aberta. Então, foi desse clima aí que surgiu o debate. O pessoal mais ligado ao PCdoB defendia a tendência popular do PMDB. E o grupo mais ligado à igreja começou a defender a organização do partido próprio, que foi o PT. Então, nós fizemos uma reunião juntando esse setor, e eu e o Gaudêncio, que teve em Teresina há pouco tempo, ele era do movimento contra a carestia lá no Parque Piauí, nós fomos representando o PT, escolhido por um grupo de umas 30 pessoas, de uma reunião que teve no Centro Social do Parque Piauí. Era a Uli Lessa, que era uma pessoa que tinha muita ligação com a dona Miriam, quase que da admissão da Uri, a gente ter feito essa reunião lá, dona Miriam que segurou a barra. E aí, a partir daí, eu me envolvi no PT, fiquei no Diretório Nacional. Quando cheguei, nós tivemos várias pessoas que foram participando. O Ribamar Santos veio, o Meirelles. Naquela época de estudante, veio o Merlong, veio o Wellington Soares, porque boa parte foi mais lá para o PCdoB depois, liderados pelo Osmar Júnior e pelo Marquinhos, que foi presidente do DCE também. Então, foi assim que começou a minha militância. Nós tivemos uma ajuda muito grande de estudantes, de comunidades eclesiais de base, de muitas religiosas que trabalhavam no interior e das oposições, dos grupos de oposição sindical. A FETAG era dirigida pelo Henrique Villanova, pelo Leocádio, pelo Osmar Araújo, não era o presidente era o... Eles ajudaram no PT, mas tiveram uma atitude muito honesta. Ora, nós temos ligações políticas nos nossos municípios, não temos condições de fazer essa opção política, mas vamos ajudar vocês. E os contatos em vários municípios do interior foram feitos por indicações não só da igreja do CPT, mas também da FETAG. Eu sempre reconheço essa contribuição que eles deram para a organização do PT. Antônio José, eu queria ficar no dia 10, lá no Colégio Sion. O que é que sua memória registra da reunião? Você já conhecia o Lula? Vocês já tinham tido contato? Vocês conversaram ali na hora da reunião? Então, me conte aí sobre o dia 10 de fevereiro e a fundação do PT. Era uma reunião muito cheia de emoção, de vibração. Evidentemente, as estrelas da reunião eram os sindicalistas que estavam à frente, o Lula, o Olívio Dutra, o Jacobitar, e 3 intelectuais que já estavam com mais de 70 anos, de socialistas históricos, e que estavam assinando a ficha de filiação ao PT. Foram os primeiros a se filiarem, ou melhor, assinarem o livro de atos, que era o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque, o Mário Pedrosa, um grande
intelectual, crítico de arte, e o Antônio Cândido, um professor da Universidade de São Paulo. Eu não conhecia pessoalmente o Lula, só de história, só de fama. Na realidade, e também alguns parlamentares, o Suplicy, alguns deputados estaduais, e apareceu lá, que ainda não afiliou nesse dia, mas depois se filiou, compareceu, mais do que compareceu o Ayrton Soares, que já era deputado federal. Se eu não me engano, foi em abril, logo 2 depois, houve a reunião do Diretório Nacional. E eu tinha ficado como membro do Diretório Nacional. Então, a comissão provisória fez um diretório, ainda não era aquela convenção, mas tinha um representante de cada estado. E foi aí que eu comecei a ter um contato pessoal com Lula. Ele era referência do PT do Piauí, contato com ele, com o Verfort, Francisco Verfort, que era o secretário, com o Zé Dirceu, com Gilberto Carvalho, eram as pessoas que faziam, geralmente, os contatos. E logo no começo de 81, o Lula veio pela primeira vez ao Piauí, e a partir daí nós começamos a ter esse contato. Pessoal, eu lembro aí, já foi 5 anos depois, em 1985, quando a Luana, minha filha, e da Simone nasceu, estava com 10 dias, mais ou menos, o Lula coincidiu de estar no Piauí, foi fazer uma visita lá à nossa casa, tem a foto dele com a Luana, com 10 dias de nascida no braço. Virou uma grande, não só um companheirismo, mas uma grande amizade que nós mantemos até hoje. Da última vez, estivemos conversando pessoalmente, da última vez que ele esteve no Piauí, daquela caravana que veio, ele chegou em Picos e veio até Teresina. Ele me viu lá no meio lá em Ipiranga e me convidou de Ipiranga até Teresina. Eu vim no mesmo ônibus que ele vinha, foi a última vez que nós conversamos pessoalmente. Não consegui realizar o sonho de fazer uma visita a ele lá em Curitiba, mas com certeza logo, logo quero me encontrar pessoalmente com meu amigo. Além de fundar o PT, Antônio José, você participou da direção do partido a nível nacional. Você disse agora há pouco que foi do Diretório Nacional, mas você já dirigiu o PT aqui no estado do Piauí, já dirigiu o PT lá em União, sua cidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de dirigente político partidário. As pessoas precisam entender da diferença que representa o PT na tradição dos partidos de esquerda. Aí não é só o PT, os partidos de esquerda em geral, no Brasil e no mundo, mantém essa tradição, ser um ativista político, um militante político, não é ser político profissional. Não é só quem é candidato, quem desempenha um mandato eletivo. Também a outra característica do PT, que com todos os problemas ainda mantém, como os partidos de esquerda mantêm, é ser um partido que tem participação dos filiados, a chamada base, das lideranças intermediárias. De forma que, para mim, além do trabalho como professor, como intelectual, como sociólogo, de fazer análise de conjuntura, de escrever texto, de participar de cursos de formação, eu sempre participei também desse lado organizativo. Viajei muito no meu Fusquinha por esse Piauí todinho, fazendo reuniões da escolha das comissões provisórias, depois orientava o diretório. Nós usávamos naquela época, Oscar, o mimeógrafo a álcool, daquela tintazinha azul, e depois começamos a usar o mimeógrafo a tinta preta, né? Em que se mandava todas as orientações, se fazia as cartilhas de orientação, de forma que eu, professor da universidade, mas durante muito tempo, no fim de semana, sexta tarde, sábado o dia todo e domingo pela manhã, a gente viajava com outros companheiros. O Ribamar acompanhou muito, o Adalberto Pereira participou muito desse trabalho, o Ribamar, que eu digo é o Ribamar Santos, o Meirelles ajudou muito
nessa organização, de forma que muita gente ajudava a viajar. Depois entrou o Domingos Leite, que hoje mora em Curitiba, é professor no Instituto Federal do Paraná, que foi diretor. Tem lá a galeria, lá dos últimos anos, desempenhou um papel muito importante a Regina Souza, o Marcelino, o João de Deus. Então, para mim, foi uma experiência muito rica você ter esse contato político que não seja em tempo de eleição e que seja com o espírito de companheiro, de luta comum. Eu fazia todo esse trabalho sem desempenhar cargo nenhum. E quando eu fui eleito vereador em Teresina, em 1988, que desempenhou o mandato até 92, o pessoal gostava de brincar que de 88 a 90 nós não tínhamos nenhum deputado estadual. O primeiro deputado estadual foi o Nazareno, em 1990. Então, de 88, 89 e 90, ele só assumiu em 91, o pessoal brincava comigo dizendo que eu era um vereador estadual. Embora fosse vereador de Teresina, de fato, a gente trabalhava no Piauí todo, e era uma experiência muito gratificante, porque a lógica não era eleitoral, de carreira política. Você está falando desse momento que você foi vereador, deixa eu lhe perguntar aqui. Durante toda a sua vida, já se passaram muitas eleições municipais, estaduais, eleições nacionais. Você se classifica como um político não profissional. Mas me conte aí, quando que você foi candidato, quando você deixou de ser, suas derrotas e suas vitórias. Fale um pouco da vida eleitoral do Antônio José Medeiros. Eu sempre tive esse cuidado. Por exemplo, em 1990, eu era vereador, nós tivemos a eleição para deputado. Eu disse, não, eu não sou candidato a deputado. Vamos colocar outro companheiro, de forma que foi o Nazareno, o candidato eleito. Quando foi em 92, eu fui candidato a prefeito aqui, eu era o vereador, estava terminando lá só para segurar a bandeira. E nas eleições seguintes, em 94, para 3 eleições, em 94, 96, 98, eu não fui candidato a nada. Então, eu estava ou fazendo doutorado, terminando o mestrado, fazendo doutorado lá em São Paulo, ou estava aqui e não fui candidato em 98, por exemplo. 2000 eu fui candidato a prefeito de União só para segurar a bandeira. Então, eu classifico 3 tipos de eleição. Contando municipais e estaduais, dá bem umas 20. Eu devo ter sido candidato em umas 12. Algumas vezes só para segurar a bandeira. Eu sabia que não ia ser eleito. Outras vezes até eu achava que era competitivo, mas não fui eleito. E em 3, eu fui eleito, fui vereador em Teresina, deputado estadual em 2002 e deputado federal em 2006. E de forma que, para mim, não é uma questão. As pessoas não vai ser candidato a essa eleição, não. As pessoas me perguntam, mas não é uma coisa importante. Eu agora, convidado pelos companheiros e pelo Zé Barros, ex-prefeito, que não pôde ser candidato à União, está aceitando essa pré-candidatura. Estou entusiasmado com mais essa missão, mas eu sempre faço questão de dizer o PT precisa ter lideranças institucionais, que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, governadores, teve já o presidente da República, mas ele precisa ter lideranças sociais, não só sindicais e de movimentos, mas também intelectuais, que façam o debate, que falem e ajudem a construir a proposta, a marcar uma posição de esquerda na disputa política que acontece permanente, independente de eleição. Deixa eu lhe perguntar aqui. Você falou aí das 3 eleições que você saiu vitorioso. Foram eleições para o parlamento. Você foi vereador, deputado estadual e deputado federal. Hoje a gente tem um presidente da República que briga com todos os poderes, com o judiciário, toma encrenca lá com o parlamento. Eu te pergunto, como é atuar no legislativo? Eu na realidade,
atuei no Legislativo o tempo todo no meu mandato de vereador. Porque depois eu fui convidado pelo governador Wellington Dias, quando eu era deputado estadual, e quando eu era deputado federal, fui convidado para ser secretário de Educação. De forma que, dos 4 anos do mandato, eu fiquei mais tempo no Executivo do que no Legislativo. Mas eu acho importante resgatar, eu tenho um carinho muito grande, uma experiência riquíssima para mim, a de ser vereador em Teresina. Primeiro, na luta política, nós conseguimos 2 coisas importantes. Nós acabamos com a aposentadoria de vereador. Às vezes, eu gostaria de documentar, de resgatar mais isso. O presidente da Câmara era o Renato Berger, que apoiou, eu convenci os colegas. Nós tivemos uma resistência dos vereadores aposentados, mas ficou Coronel Jofre, o Dubá Leitão, o Moisés Cadar, mas ficou acertado, está garantido. Quem já recebe aposentadoria de vereador, continua recebendo aposentadoria. Agora, os que tinham contribuído devolveram, receberam de volta as contribuições que tinham dado. O ano passado, eu conversei com uma funcionária antiga da época, que cuidava dessa história, lá do Instituto de Previdência dos Parlamentares Municipais. Ele disse: professor, você não sabe da importância. Se hoje só tem 3 pessoas que recebem um recebe aposentadoria, que era o Toranga, que ainda era vivo, e com toda razão, o Toranga foi vereador 30 anos ou mais. Sim. E 2 pessoas que recebem pensões, viúvas de vereadores, que ainda são viúvas. Ela disse: eu não sei fazer essa conta, não, ainda vou fazer esse levantamento do senhor, mas eu acho que seriam uns 30 aposentados, daí para melhor, se não tivesse acabado com isso. A outra coisa foi, naquela época, começou a construção do HTU, que demorou 10 anos para acabar. Sim. E, na hora que começou, o prefeito era o Heráclito Forte, baixou um edital para 400 vagas. O negócio era tão assintoso que eu e o doutor Alcenor Almeida, que era vereador, entramos com uma ação civil pública e conseguimos a suspensão desse concurso, porque ia servir depois para contratar pessoas sem o hospital estar funcionando. E a gente imaginava que, dentro de 1 ano, 2, o hospital estaria funcionando. Demorou 10 anos. Todo mundo sabe essa história. Mas um lado, Oscar, que me marca muito é a presença dos movimentos sociais. Naquela época, nós tínhamos um movimento de bairro muito forte, muitos conflitos da associação de moradores, questão de terra, de expulsão de terra. Nós tínhamos um movimento estudantil também com força. Isso nós estamos falando de 89 a 92. Sim. Então, tinha muita audiência pública e muita ocupação da Câmara. Participei de muita sessão, quando estava votando aumento de ônibus, etc., que estava lotada a Câmara. Então, essa participação foi muito importante. Por fim, também, nós fizemos o rodízio. Todo ano, eu me afastava 3 meses e o Nazareno, que era o primeiro suplente, em 88, em 89 e 90, assumia, depois ele foi ser deputado. Em 91, 92, quando eu me afastava 3 meses, o Evaldo Cier, que passou a ser o primeiro suplente, assumia. Então, eu acho esse rodízio também entre o titular e os suplentes, eu acho uma prática muito saudável. Alguns hoje estão voltando a fazer isso no PT, ou então que estão chamando do mandato coletivo, em que o primeiro, o segundo, o terceiro suplente participam como assessores especiais e, de fato, ajudam no exercício do mandato, mesmo não estando assumido. Então, essa questão do rodízio, essa questão da aposentadoria, essa questão dos movimentos sociais, eu gostaria de ter feito essa experiência como deputado estadual e deputado federal, mas foi no executivo. E quando eu voltei, depois das eleições, você está terminando o mandato, né? Já está se esperando, é a nova posse. De forma que aqui, em Teresina, eu só fui vereador, me afastei para a campanha e depois fiquei esperando assumir o cargo de deputado federal, que eu passei 6 meses em Brasília.
no primeiro semestre de 77. Eu queria ficar um ano, mas o Elton, em julho, pressionou para eu voltar logo para a Secretaria de Educação. Foi muito interessante, porque naquela época se votou o Fundeb, estava acabando o Fundef, se votou o Fundeb, e eu participei muito ativamente dessa discussão. Ok, mas aí, depois de ser resistência, contestação, oposição, enfim, você e o PT chegaram ao governo. Como foi sua experiência na Secretaria de Educação e depois na presidência da CEPRO? Olha, a experiência na Secretaria de Educação foi uma experiência muito rica, embora uma experiência muito pesada, falta de outra palavra, porque você fica muito angustiado com, primeiro, a impotência para resolver alguns problemas. Segundo, a dificuldade que você tem de introduzir novas práticas. Quando eu entrei na Secretaria de Educação, você acredita que nós tínhamos 2.000 pessoas trabalhando naquela sede da Secretaria, já era lá no centro administrativo. Nós conseguimos, em 2 anos, reduzir para 1.200. Eu não sei quantas são hoje. É uma luta voltar as pessoas para a sala de aula, e não só isso. Nós fizemos duas medidas que eu acho muito importantes. Nós valorizamos as gerências regionais de educação. São 18 gerências no interior e 4 aqui em Teresina. Equipamos transporte, descentralizamos muitas ações, e isso ajudou a desconcentrar as coisas da Secretaria de Educação. Felizmente, essa descentralização é mantida até hoje. Mesmo os 4 anos que nós não tivemos lá, o Átila manteve essa estrutura. A outra coisa foi a eleição para diretor, que hoje perdeu a sua força, até porque hoje eu tenho uma visão um pouco crítica. Não resolve todos os problemas, viu, Oscar? Porque, de repente, começa a haver o clientelismo escolar. Uhum. Professor e diretor fazem lá suas combinações, e, às vezes, eu acho que a gente tem que fazer uma mistura entre uma qualificação, um teste seletivo e a eleição. Hoje, a solução é ter um cadastro de diretores que são aprovados em uma seleção e vai ser nomeado. O que nós não podemos voltar é aquela história de que é o chefe político do município, da base do governo, que indica diretor. Isso a gente, aqui e acolá, está acontecendo, mas é muito pouco. Também nós fizemos um repasse para as escolas. Ainda é pouco, era R$ 200 o mínimo e mais R$ 1 por aluno. Rapaz, tu acredita que papel higiênico era distribuído da Secretaria de Educação? Mudar uma lâmpada era um drama. Mudar uma fechadura que quebrava um cadeado era um drama. Então, esse pequeno repasse, o Biraci já tinha feito a descentralização da merenda. Desde a época do Biraci, são os diretores. Agora, nós conseguimos introduzir a prática do planejamento. Nós conseguimos, em todos os 8 anos que eu fui secretário, ter um plano de ação escrito e impresso. Eu tenho uma cópia desses planos de ação com os vários programas e os vários projetos. Nós expandimos o ensino médio, acho que foi a grande marca para todos os municípios, inclusive para a zona rural. Aqui em União mesmo, foi para 3 povoados, Novo Nilo, Liberdade e Davi Caldas. E uma das coisas que me gratifica, eu vou até dizer a palavra, me deixa assim um pouco orgulhoso, vaidoso, é quando eu encontro alguém que é professor na universidade, fez o seu doutorado, o seu mestrado, e diz assim, olha, José, sabe onde é que eu fiz o ensino médio? Por isso que eu entrei na universidade, lá naquele município tal, onde você abriu o ensino médio. Isso me enche o ego. Eu acho que não é pecado, não. Então, agora é muito difícil a questão do pessoal. Na realidade, nós precisamos fazer um pacto em que se vai melhorando gradativamente o salário e as condições de trabalho, mas se vai mudando também os hábitos. Porque, às vezes, até por necessidade, o professor
ele não dá só aula em 3, 4 escolas do Estado. Ele dá aula, geralmente, na escola do Estado, na escola municipal. Na escola do Estado, numa escola particular. E aqui, como o Maranhão tem conseguido pagar melhor o salário, eu já conversei com 10, porque durante o tempo de 8 anos que eu fui secretário de Educação, foram 10 secretários de Educação lá no Maranhão. Brigava toda hora com a Rosiana lá. Uhum. Eu ainda não entendi como é que eles conseguem pagar. Sei que no começo, sim, porque eles não tinham ensino médio. Era o telecurso segundo grau, do grande contrato com a Globo. Então, não tinha quase professores. Mas até professor no Maranhão e no Piauí nós temos. O que acontece? É que nessa competição, o Estado termina sendo aquele que, se não tiver, como não quer usar uma atitude autoritária, termina sendo prejudicado. Eu acho que é um dos desafios que eu enfrentei foi a gente fazer esse novo pacto com os professores para a gente melhorar a qualidade. E o meu grande sonho é a escola de tempo integral. Nós começamos essa experiência. Ainda hoje, o João Henrique, ali na Morada do Sol, é um modelo de escola de tempo integral. E nem toda escola de tempo integral tem uma boa nota no IDEB, mas as 15 melhores IDEBs das escolas estaduais, nos últimos 3 anos, 3 períodos, que é de 2 em 2 anos, né? 2017, de 2019 ainda não saiu. 2017, 2015, 2013, as melhores notas são de escola de tempo integral. É claro que tem escola de tempo integral com nota baixa, mas aqueles que têm nota alta são de escola de tempo integral. Então, para mim também é o seguinte, as pessoas achavam que eu, como intelectual, não ia ter tino administrativo. Eu, às vezes, me preocupo muito com a parte de ter uma coerência numa política pública e às vezes, tem um problema. Mas a Secretaria de Educação tem funcionários qualificados. Viu? É uma das poucas secretarias que tem funcionários permanentes, e isso vai acumulando qualificação. Isso é um dos problemas da nossa gestão estadual. Nós temos algumas secretarias que não têm efetivos. Ou são pessoas que vão lá com DAS, ou são pessoas que são colocadas à disposição, ou são pessoas terceirizadas. Isso não cria um quadro, né, para evitar, inclusive, os Bolsonaro da vida de que quer governar um Estado como quem governa a sua casa. Né? Eu aqui mando. Né? Isso é a antipolítica, isso é a antilegalidade e impessoalidade da administração pública que está na Constituição. Então, eu quero reconhecer que a Secretaria de Educação tem quadros qualificados. Algumas pessoas que não têm, dizem assim, não, ele está do lado do governo. Olha, eu cito pelo menos uns 20 funcionários que ajudam todo o governo, não é porque estão ao lado do governo, se sentem servidores públicos. Essas pessoas eu valorizei, e são pessoas que não tinham simpatia pelo PT, ou por partido político nenhum, porque eles se consideravam funcionários públicos, terminaram pelos simpatizantes do PT, nem se filiaram. Então, para mim, foi uma experiência muito rica. A CEPRO foi um pouco... a CEPRO é difícil de administrar. Você foi superintendente da CEPRO e sabe disso. Os últimos funcionários da CEPRO entraram em 1986. Isso. Está com 34 anos. A maioria já se aposentou e uns estão esperando uma promoção toda para se aposentar. Tem os heróis. Alguns que eu ainda encontrei lá já se aposentaram e outros que continuam lá no batente, você sabe disso. Você conhece o Moedas, você conhece o Manfred, você conhece a TT, que é dessa parte de suporte, da questão das publicações, sem querer ser injusto com os outros que eu não citei, que são dedicados. Aqui tinha o Elias, que se aposentou, que era um funcionário muito exemplar, dedicado. Mas a SEB precisava ter uma renovação. E não dá para renovar com professores pesquisadores que precisam ter pós-graduação se o salário inicial é R$ 2.600. Sim. De forma que foi... Mas nós conseguimos retomar a Carta CEPRO, fazer uma série de publicações. Não conseguimos fazer pesquisa de campo, porque exigiria recursos mais, e o período que eu peguei na CEPRO já foi um período que se agravou também, que é as dificuldades que o Elton está enfrentando no terceiro e nesse quarto governo. É a própria crise econômica que ele tem feito milagres para não atrasar serviço de
salário de funcionários, e isso termina repercutindo na falta de recursos. Mas eu acho que aprendi muito e me sinto preparado para trabalhar também no executivo, mas uma coisa a gente não pode perder como referência. Tem que ter a participação de toda a base, todo o bloco que governa, mas tem que ser uma equipe que trabalha em torno de uma proposta de política pública. Qualquer que seja o partido, qualquer que seja o critério que foi a indicação das pessoas, e nós conseguimos fazer isso com 22 delegacias, gerências regionais de educação. Tinha gerente indicado pelas várias lideranças políticas e todos trabalhando dentro do mesmo planejamento. Vamos caminhar aqui um pouquinho em direção à União agora, falar um pouquinho de União. Você é natural de lá, família de lá, mas mora há muitos anos em Teresina, já morou em São Paulo, Brasília, Canadá. Como é que é essa relação do cidadão Antônio José, unionense, com sua terra de origem? Olha, eu tenho uma afetividade muito grande por União. Em primeiro lugar, até os 23 anos, meu pai era vivo, era a minha residência, eu nunca não tinha casa. Era um jovem estudante, já formado também, fazendo pós-graduação, mas a minha referência sempre foi a União. Então, assim que meu título eleitoral, fora 8 anos que eu passei aqui com candidato a prefeito, depois vereador aqui em Teresina, sempre foi União. Na fundação do PT, hoje, sempre foi União. Por outro lado, eu, em 1966, quando eu saí do seminário, continuei trabalhando na igreja, eu tinha uma ligação muito grande com o Cremídio, que já faleceu, que era o vigário de União. Fiz desobriga com o Demídio, viajando naquele jipezinho da paróquia, por toda a zona rural de União. Foi meu primeiro circuito, conhecendo as comunidades rurais de União. Além daquelas que eu ia para férias, a casa do meu padrinho, a casa do meu tio, eu era criança, jovem, foi esse trabalho, e nós organizamos as comunidades de base. Ainda não tinha uma conotação política, era mais no sentido mesmo eclesial. No bairro São Sebastião, no bairro São Judas, no bairro São João, no bairro da Chapada, que passou a se chamar bairro Nossa Senhora das Graças, no bairro São Pedro, que foi a segunda capela lá depois da de São Sebastião. Então eu tive esse contato lá. Depois, como eu lhe falei, eu já no começo dessa entrevista, foi pela CPT em 1978, 79, que eu voltei a ter contato com vários municípios, inclusive União. Quando conheci seu Manuel Otávio, João da Cruz, seu Plácio, seu Raimundo Alipe, e depois essa geração nova que dos últimos 20 anos tem liderado o Sindicato de Trabalhadores Rurais de uma maneira independente de patrão e independente da política tradicional. Essa linha tem sido mantida. Embora alguns tenham sido vereadores, candidato do PT, mas é uma posição coerente com a luta sindical. Eu até me referi a isso nesse Dia do Trabalhador, que é hoje. E, muito importante, a União, você sabe, nós criamos também nessa época, logo depois da CPT, em 81, o CEPAC, que se chama Centro Piauiense de Ação Cultural. E um dos municípios que priorizava a atuação era a União. Trabalhamos, ajudamos o grupo de oposição se tornar a vitória do sindicato, uma associação comunitária de produção de insumo, com a assistência carinhosa do Ribamar Santos, que ele sempre defendeu, essas associações que levou vários projetos para a União, num prédio que infelizmente está abandonado hoje, prédio imenso do INCRA, lá na Gamileira, nós chegamos a fazer um centro de capacitação em agricultura orgânica. O Lima, na época, agrônomo recém-formado, foi o primeiro diretor lá, o nosso deputado estadual Lima, tem um vínculo muito grande com o União. O Pereira, técnico agrícola, também sempre foi um pioneiro e sempre ajudou nesse trabalho lá no CERN. E como secretário de Educação, sempre tive um contato, um carinho todo especial para a União, e nesse ponto aí fazendo uma dobradinha com a Regina, que era a secretária de Administração.
eu me sinto assim, e isso eu queria que as pessoas entendessem. Nós fazemos política não só em tempo de eleição, e nós não fazemos aquela política personalista, de que é o deputado que tem que levar, que tem que ter prestígio. Nós defendemos política pública. Então, tudo de política pública que Lula e Dilma fizeram para todos os municípios, eu acompanhei de perto o que era levado para a União. O Wellington também, as políticas estaduais, além de nós pressionarmos para irem mais coisas para lá, para ir mais depressa, e ele também sempre me consultava, a Regina, toda vez que ele tinha algumas ideias para a União. De forma que eu tenho uma ligação afetiva. Agora mesmo, teve 75 anos do Patronato Maria Narciso, onde eu estudei, eu já existia antes de eu estudar lá, onde eu estudei o Jardim da Infância e o primário. E eu fui lá e recordamos muitas coisas, ainda hoje continua o Patronato Maria Narciso lá em Ilhéus. Fizeram uma festa dos ex-alunos. Encontrei com muitos ex-alunos do patronato lá em União, de forma que tem essa ligação afetiva, histórica, e eu quero lhe revelar aqui em primeira mão que está pronto um livro que se chama Estanhado União na História do Piauí, sim, que não é um estudo original meu. O que é que eu fiz? Eu fiz a pesquisa no primeiro livro sobre da história do Piauí, de 1854, do Alencastre, Memória Cronológica do Piauí, e o livro do Pereira da Costa, Cronologia Histórica do Piauí, que é de 1906, eu fiz a seleção de tudo que ele se refere à União nesses dois livros. E até o final de maio, quando passar essa pandemia, nós estaremos fazendo a publicação desse Piauí, Estanhado e União na História do Piauí, e a Jária Barros, que é uma menina de lá também, que está fazendo o doutorado, vai pegar o Piauí na Primeira República. Vai ser o segundo volume dessa coleção da História de União. Ela fez a tese, a dissertação de mestrado, ela está fazendo o doutorado agora, sobre isso, de forma que a União está sempre na minha cabeça, inclusive como intelectual. E o seu partido governou a União, quando o seu partido governou a União quando o professor Zé Barros comandou o executivo daquela cidade. Qual é a sua avaliação da gestão petista em União? O que você queria evidenciar? E o que você acha que pode ser melhorado numa eventual volta do PT ao comando de União? Eu me empenhei com toda a minha força, todas as condições que a gente tinha na campanha, porque o Zé Barros tem um papel muito importante. Eu gosto de resgatar 3 jovens. Tinha o quarto, que é o Lorival, eu me lembro como se fosse hoje, era aí mais ou menos lá pelo final dos anos 80, seu Manuel Otávio ainda era vivo. Ele disse, olha, tem 4 jovens agora aqui em União, eu chamo os meninos do PT. Era o Zé Osmar, o Zé Barros, o Lorival e o Manu. Felizmente, o Manu, que depois trabalhou no CEPAC, filho do seu Zé Totti, irmão do atual vice-prefeito, o nosso amigo Lorival, Lauro Neri. Lauro Neri é irmão do Manu, que faleceu. O Lorival era um dos 4 lá. E depois o Zé Osmar foi estagiário no CEPAC, e quando eu fui para a Secretaria, o Zé Barros foi ser gerente de inspeção, de gestão e inspeção. E pela nossa amizade, pelo compromisso dele com o PT, ele foi se destacando e foi uma pessoa fundamental na minha gestão para esse lado mais administrativo. Ele tem um senso mais prático que, às vezes, o intelectual precisa ter alguém da sua confiança ali do seu lado, ajudando a encaminhar as coisas. Como também desempenhou um papel importante lá, o Franzé, quando foi ser diretor financeiro administrativo, ajudou a organizar melhor as finanças. O Franzé é muito competente nisso. Tu acredita que naquela época ainda tinha o pessoal que era prestador de serviço, o tesoureiro sacava o dinheiro no banco e pagava numa folha que cada um assinava. Isso não vai ter mais negócio de pagamento em dinheiro aqui na Secretaria, não. O Franzé que ajudou a implantar esse novo sistema.
E depois a Ariane também ajudou muito nessa parte de informática e nessa parte de depois financeira também, administrativa e financeira. De forma que o Zé Barros tem a história, e eu me senti muito à vontade de dar todo o apoio. Agora, eu só passei mais 2 anos aqui durante a gestão dele, que foi 2009, 2010. Em 2011, 2012, eu fui trabalhar no Ministério da Educação, em Brasília, mas sempre tinha, além de ajudar na eleição, a gente sempre acompanhava. Eu me lembro bem que a questão de transporte escolar, a questão de reforma das escolas municipais, a gente fez uma suplementação para ajudar a dar mais condições à prefeitura. E a gente sempre conversava, ele sempre me consultava nas coisas, e eu sempre reforçava. Eu me lembro quando ele quis levar a agência do INSS, a agência do DETRAN, lá para a União, aí eu, como deputado federal, ligo lá. Sou superintendente, estou aqui como deputado reforçando o pedido da Prefeitura de União. Sou diretor do DETRAN, era até o Jesus, né? Rodrigues Alves. Estou aqui como deputado, aqui não é o secretário de Educação, não, é o deputado federal Antônio José, reforçando a demanda lá do nosso prefeito. Então, é um trabalho que às vezes não aparece, mas você está sempre... Eu estou terminando aqui um pequeno texto com gráficos, para mostrar a evolução do Produto Interno Bruto de União. Até 2012, União estava entre os 12 maiores Produtos Internos Brutos. De lá vem caindo, justamente quando entra o segundo mandato do Gustavo. Hoje é o 18º. 18º município em posição da geração de riqueza para o Piauí. E a renda per capita caiu até mais. A gente precisa começar a usar essas estatísticas para fazer um debate mais qualificado. União está enfrentando uma decadência econômica. E vamos ver quais são as raízes disso. O PIB mostra uma decadência, a renda per capita está caindo. Então, isso nos leva a administrar, ser um bom prefeito de União, é administrar bem os 100 milhões de reais, que é o orçamento desse ano em União, equilibrando receita e despesa, deixando dinheiro para investimentos produtivos e conseguir mais dinheiro. Eu acho que a gente precisa se aumentar aí pelo menos 10% por ano da receita de União. Mas a segunda coisa que deve orientar, não só a União, acho que todos os prefeitos, é o incentivo à produção, é o incentivo à geração de emprego e renda. Porque não tem mais aquele governo federal com Lula, Dilma, até meados do seu mandato, puxando. Então, agora o município tem um papel mais e nós queremos dar isso aí. Uma parte que o Zé Barros teve muita sensibilidade foi com a questão da cultura e esporte, que envolveu muita juventude. Teve centro de línguas, teve teatro, teve uma orquestra, teve escolinha de futebol, essas coisas que foram ficando de lado, sobretudo nos últimos anos, e nós vamos retomar esse dinamismo, mas uso eficiente dos recursos, que já temos mais recursos, mas, sobretudo, o apoio à geração de emprego e renda é o que vai ser a nossa grande preocupação. Eu acho que é produzir para Teresina, nesse ponto, incentivar a agricultura familiar a ter uma parte de produção comercial, que não é o excedente, só ele já produz para o mercado, e a gente transformar a União num polo de atração turística, turismo rural, turismo ecológico, turismo de lazer e cultural, que a pessoa vai lá no fim de semana a custo relativamente baixo, a maneira de levar pessoas para gastar dinheiro, para injetar dinheiro lá na economia. Isso vai dar uma maior vitalidade ao município. E, nesse momento, está sendo muito importante a experiência do Zé Barros. O Zé Barros conhece a União na palma da mão. E agora está sendo minha terceira rodada pela base. A primeira foi lá com o Padre Mídio, a segunda com o sindicato e o CEPAC, que a gente ia para as comunidades. E a terceira está sendo nessa volta à política, de forma que
ao assumir o mandato, assim o povo se manifestar na eleição, e eu quero que as pessoas acreditem na nossa proposta, nós vamos estar conhecendo pelos estudos e conhecendo pelas andanças e pelas conversas, na palma da mão, a situação de união.